Olá, amados irmãos, com alegria, mais uma vez com o meu irmão, para despertar neste sábado, dia 1º de julho. Estamos iniciando o mês de julho. No Nordeste, nós dizemos ou nos referimos a alguns meses de acordo com as festas. O mês de junho, geralmente é falado do mês de São João. E o mês de julho, o mês de Santana, porque em julho, dia 26 de julho, a liturgia da igreja celebra a memória de São Joaquim e Santana, os pais da Virgem Maria. Também a gente celebra o dia dos avós e nós estamos vivendo dia após dia a liturgia da igreja. Como dissemos ontem, dia 29, pelo calendário litúrgico, a igreja celebra São Pedro e São Paulo. Aqui no Brasil, para que a solenidade seja celebrada como ela deve ser, a igreja transfere para o domingo seguinte. Portanto, amanhã, dia 2 de julho, estaremos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja, como já falamos. E estamos aproveitando esses dias para, sem perder de vista a liturgia do dia, também fazer alguns comentários a respeito do nosso amor, da nossa dedicação, do nosso zelo para com a igreja de Jesus Cristo. A igreja, ela sabe da sua missão, ela sabe que ela existe com uma única missão, a de evangelizar. Nos diversos documentos da igreja, nós vamos perceber esta preocupação da igreja com a evangelização. O Papa Paulo VI, na carta encíclica Evangelii Nuntiandi, ele já diz inúmeras vezes que a igreja tem como missão a evangelização, o anúncio da Boa Nova, o anúncio do Evangelho. Portanto, a igreja nasceu, foi instituída por Jesus para anunciar o Evangelho, para evangelizar. Qualquer coisa fora disso, a gente está desviando-se da fundamental essência da igreja. Precisamos, como batizados que somos, assumir a nossa missão e colocar todas as nossas forças, empenhar todas as nossas capacidades na evangelização. Claro, nos utilizarmos de todos os meios, seja com palavras, seja através dos meios de comunicação, seja através das mídias, seja pelo exemplo, enfim, de todas as formas precisamos anunciar o Evangelho. Também a igreja, falando na encíclica Mater et Magistra, vai dizer a mesma coisa. A igreja existe para evangelizar, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, precisamos assumir essa missão junto com a igreja. Somos igreja. Já dissemos que a igreja ela é santa, porque ela é fundada, assistida, conduzida por Jesus, pelo Espírito Santo. Nós fazemos parte da igreja, somos o corpo místico da igreja. E claro, nós somos pecadores, temos as nossas falhas. Então, há essa mistura entre a santidade da igreja e o nosso pecado, a nossa miséria. A igreja continua sendo santa enquanto instituição assistida pelo Espírito Santo, e ela sofre com os nossos pecados, mas de todas as formas ela procura nos santificar, transmitir para nós aquilo que vai nos santificar. Portanto, nós devemos permanecer, amar, defender a igreja, defender as pessoas e as coisas sagradas. Não caia nessa de atacar, de criticar, de condenar.
quem quer que seja da igreja, porque nós temos como obrigação defender e rezar por aqueles que de alguma forma falham, porque todos nós falhamos. Se encontramos ou se vemos falhas em outros, precisamos olhar também para as nossas falhas. Assim como a igreja sofre com as falhas dos irmãos, ela sofre também com as nossas falhas. Portanto, busquemos amá-la sempre e continuemos rezando pela igreja. Vamos rezar juntos aquela oração que nós estamos rezando nestes dias? Vamos lá, meu irmão? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Tu queres que teus filhos sejam um em Ti. Nós te pedimos pela unidade da Tua Igreja. Livra-nos de considerar como normal aquilo que é um escândalo para o mundo e uma ofensa ao Teu amor. Livra-nos de todas as nossas estreitezas, rancores e de nossos julgamentos. Dá-nos a graça de reconhecer os Teus dons em todos os Teus filhos. Reúne Teu povo disperso sob a autoridade de Seu único Filho, a fim de que o mundo Te conheça e saiba que apenas Tu és o verdadeiro Deus e que Teu Filho único é Teu enviado. Tu, Senhor, que escolhestes como Teu servo o Papa Francisco para suceder o chefe dos apóstolos à frente de seu povo e representar o Cristo no nosso tempo, ajuda-o a sustentar a fé de seus irmãos. Que ele possa assegurar a unidade, o amor e a paz, para que toda a Igreja esteja em comunhão de amor e de espírito contigo, e todos possam encontrar na Tua casa a verdade e a vida. Por Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador e nosso Deus, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem, amados irmãos, como já dissemos, estamos tendo esse olhar mais apurado sobre a igreja, porque estamos celebrando as colunas da igreja, Pedro e Paulo, mas não estamos perdendo de vista a liturgia de cada dia. Hoje, dia 1º de julho, a liturgia nos apresenta, na primeira leitura do Antigo Testamento, a continuidade da história de Abraão. Ontem, falando daquela necessidade, de Abraão, falando daquilo que Deus espera de Abraão e de nós, andarmos na sua presença. Hoje, falando aqueles 3 visitantes de Abraão que dizem que dentro de 1 ano eles voltariam e Sara, sua esposa, já estaria com o filho nos braços. O autor sagrado vai dizer que Sara ouviu essa conversa e riu interiormente, porque ela não acreditou que seria possível. Abraão já com 100 anos, Sara com 90 anos. Como eles iriam gerar um filho? Sara não acreditou. Mas como Deus tinha um projeto, como Abraão era uma pessoa justa e era fiel a Deus, mesmo com a dificuldade de crença de Sara e até de Abraão, Deus cumpriu a promessa e lhes deu Isaque como o filho da promessa, como diz São Paulo. No Evangelho, nós vemos o lado oposto.
Se em Sara nós encontramos uma certa incredulidade, dificuldade de crer naquilo que o Senhor está falando, no Evangelho de hoje nós vamos contemplar. Veja que Mateus começa agora no capítulo 8 a descrever aquilo que Jesus foi fazendo como seu ministério na Galileia. Nos capítulos 5, 6 e 7, Mateus estava trabalhando o Sermão da Montanha. A partir do sermão, os desdobramentos que Jesus foi fazendo, a catequese que ele foi fazendo a respeito. Agora, o evangelista entra numa outra dimensão, que são os milagres, os feitos, as pregações de Jesus na Galileia. E aqui, ontem nós vimos no capítulo 8, quando aquele leproso chega até Jesus e pede que ele o cure se ele quiser. Agora nós vamos ver três milagres de Jesus. O primeiro, atendendo ao pedido e à fé do centurião, que tinha seu empregado à beira da morte. E nós vamos refletir esse texto, porque Jesus, quando o centurião pediu, Jesus disse, tá bom, eu vou lá curá-lo. E aí, o que o centurião diz na sua fé, no seu testemunho de fé? Capítulo 8 de Mateus, versículo 8. Respondeu o centurião, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra, meu servo será curado. Amados, ao contrário de Sara, a fé desse centurião comoveu Jesus. Jesus vai dizer, bom, então, seja feito como tu acreditastes. O evangelista continua dizendo que que Jesus entrou na casa de Pedro e encontrou a sogra de Pedro acamada, doente. Curou a sogra de Pedro e aí ela já pôs-se a servir. E depois o evangelista conclui o evangelho de hoje dizendo que levaram muitos outros enfermos, muitos possuídos, muitas pessoas e Jesus curou a todos. Amados, perceba que aquele homem, aquele centurião, aquele soldado tinha consciência do seu poder e tinha consciência ainda maior do poder de Jesus sobre aquilo que ninguém tinha poder para curar o seu servo. A sogra de Pedro foi curada e pôs-se a servir. Quando o Senhor nos cura, nos liberta, Ele espera de nós uma atitude de serviço, para que outras pessoas também possam ser beneficiadas pelos benefícios que o Senhor concede a cada um de nós. Então, nós precisamos entender que o Senhor, ao nos curar, ao nos conduzir, ao derramar sobre nós o seu Espírito Santo, Ele está dizendo para mim e para você, agora vai servir, agora vai cuidar dos irmãos, agora vai anunciar, agora faça alguma coisa para melhorar a vida dos outros, para levar a paz para os outros. Essa é a nossa missão a partir daquilo que o Senhor nos concede. Meu irmão, complete aí essa reflexão com a sua sabedoria, com a sua unção. Pois bem, eu estava meditando um pouquinho assim na minha vida, que pode se refletir também na vida de muita gente, e me vinha a ideia de que eu preciso pedir a graça de me livrar assim da minha preguiça, do meu cansaço exagerado sem motivo, daquela moleza, e em vez disso, com a cura que Nosso Senhor nos dá, sermos mais ativos, sermos mais vigilantes e mais dedicados à oração. Sobretudo, um conselho de um pregador que eu ouvi hoje, de que cada um de nós devemos ter uma devoção especial à Nossa Senhora, que é mãe do Senhor Jesus. Foi através de Maria que Jesus veio ao mundo para nos oferecer a salvação. E assim nós termos exatamente o auxílio da mãe, aquela que realmente
tem muito poder, porque o Senhor Jesus disse no Evangelho, depois da ressurreição: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E esse poder está à disposição de Nossa Senhora. Ela, veja que o primeiro milagre da vida pública de Jesus foi até uma coisa meio esquisita. Nossa Senhora percebeu que aquela família ia passar por uma grande vergonha e se penalizou e foi falar com seu filho: eles não têm mais vinho. O que Jesus disse? A minha hora ainda não é chegada. Isso é problema deles. O que Nossa Senhora disse? Foi implorar a ele? Não, ela sabia que ele a obedeceria. Então disse aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. E Jesus exagerou. 6 talhas de pedra que mandou encher de água e transformou no melhor vinho, né? O vinho de boa qualidade. Assim, através de Nossa Senhora, vamos confiar mais nela e vamos nos comprometer também mais de sermos fiéis, sobretudo o terço, que é uma oração tão simples, uma oração tão simples dos simples, e vamos, mesmo aqueles que são não tão simples, são cultos e tudo, mas vamos nos dobrar a essa oração tão simples e que tem tanto poder, porque tem o poder de Nossa Senhora, que é dado pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, que nós possamos aproveitar tudo isso, toda essa riqueza do Evangelho, toda essa riqueza da graça de Deus que nós encontramos na igreja. É sempre bom que se diga, que se esclareça, para que a gente possa cada vez mais caminhar com Jesus, cada vez mais ser instrumento de salvação a partir da palavra de Deus, cada vez mais refletir e testemunhar para todos e para o mundo a graça de Deus pela intercessão de Maria. Vamos encerrar esse despertar de hoje rezando aquilo que o centurião rezou diante de Jesus, a profissão de fé, e que nós rezamos em todas as celebrações da Eucaristia. Juntos, meu irmão? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Meu irmão, Deus abençoe você. Fique com Deus. Até amanhã, domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo. Um abraço. Até lá.